A realidade que percebemos pode ser apenas uma ilusão, um holograma moldado pela nossa própria consciência. Imagine que cada pensamento, cada emoção, é uma pincelada na tela vibrante da existência. O que aconteceria se você pudesse aprender a manipular essa tela? A busca pela verdade transcende os limites da ciência e da espiritualidade, e no centro dessa jornada está Jacobo Grinberg, um pesquisador que desafiou tudo o que sabemos sobre a mente e a matéria. Grinberg não apenas explorou fenômenos extraordinários, mas também desvendou como a consciência se entrelaça com o tecido do universo. Você já parou para pensar se a sua mente pode interagir com outras, mesmo à distância? E se a chave para entender a realidade estiver nas interações invisíveis entre a energia e o cérebro? Enquanto você reflete sobre isso, outra pergunta paira no ar. O que aconteceu com Grinberg após suas descobertas chocantes? Seu desaparecimento misterioso continua a instigar curiosidade e especulação. Prepare-se para uma exploração profunda que poderá mudar a sua percepção da realidade e do seu próprio poder criativo. A teoria da realidade holográfica, proposta por um cientista revolucionário, sugere que a realidade que percebemos não é simplesmente um cenário fixo, mas sim um holograma dinâmico. Essa ideia desafia a visão tradicional que temos do mundo físico como um espaço estático e imutável. Em vez disso, a realidade é apresentada como uma matriz interativa que se molda e se transforma em resposta à consciência humana. Esse conceito é fascinante, pois implica que a nossa percepção do mundo não é apenas uma reação ao que nos cerca, mas uma construção ativa que podemos influenciar. É importante entender que, segundo essa teoria, a matriz holográfica não é um pano de fundo passivo. Em outras palavras, a realidade não está apenas ali, esperando para ser percebida. Ela é descrita como um sistema vibrante que interage com a consciência. Isso significa que cada pensamento, sentimento e intenção que emanamos tem o potencial de influenciar a configuração da nossa realidade. Essa perspectiva sugere uma interconexão profunda entre a mente e o universo, onde a consciência não apenas observa, mas também molda o que é observado. Esse novo entendimento da existência propõe que a consciência desempenhe um papel central na formação da realidade. Assim, a forma como interpretamos as experiências, os sentimentos que nutrimos e as crenças que sustentamos podem afetar profundamente a maneira como vivemos e percebemos o mundo ao nosso redor. Essa ideia é um convite para refletirmos sobre o poder que temos sobre nossas próprias vidas, instigando-nos a considerar se somos meros espectadores ou co-criadores de nossa realidade. A teoria holográfica também suscita questionamentos sobre a natureza da percepção. Se a realidade é um holograma que responde à consciência, como podemos entender melhor nossas experiências diárias? Essa nova perspectiva nos instiga a examinar como nossas expectativas e crenças influenciam a maneira como percebemos situações, eventos e até mesmo outras pessoas. O que pode parecer um evento casual pode ser, na verdade, uma manifestação de nossas intenções e estados mentais. Além disso, a teoria da realidade holográfica abre um leque de possibilidades para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Se a consciência pode moldar a realidade, então o autoconhecimento se torna uma ferramenta poderosa. Ao entendermos nossos próprios padrões de pensamento e emoção, podemos aprender a direcionar nossa consciência de maneira mais eficaz, criando uma realidade que ressoe com nossos desejos e aspirações mais profundos. Jacobo Grinberg, um psicólogo e pesquisador da consciência, mergulhou em fenômenos que desafiam a lógica convencional, como a telepatia e a visão extraocular. Seu trabalho é um testemunho de como a ciência pode explorar áreas que anteriormente eram vistas como pertencentes ao domínio da mística. Grinberg acreditava que a consciência humana não é uma entidade isolada, mas sim uma parte integrante de um tecido mais amplo que une todos os seres. Ele introduziu conceitos como asterisco sinergo asterisco e asterisco sintra asterisco, que exploram a intersecção entre a consciência e a energia que permeia o universo. O conceito de asterisco sinergo asterisco refere-se à síntese de energia, enquanto asterisco sintra asterisco lida com a síntese e energia neural. Essas ideias sugerem que a consciência é uma força ativa que interage com o espaço-tempo, criando uma rede de conexões que transcende a experiência individual. Grinberg propôs que a consciência não é uma função apenas do cérebro, mas resulta de interações complexas entre o cérebro e as estruturas energéticas que nos cercam. Essa perspectiva desafia a visão tradicional que vê a consciência como um produto exclusivo da atividade cerebral, abrindo espaço para uma compreensão mais holística. Grinberg também se aventurou a investigar a natureza da percepção e como ela se relaciona com a consciência.
Para ele, a percepção não é uma simples recepção de estímulos externos, mas um processo ativo que envolve a interpretação e a construção de significados. Assim, a maneira como percebemos o mundo está diretamente ligada à nossa consciência e à nossa capacidade de interagir com as energias que nos cercam. Essa abordagem pode nos levar a repensar como experimentamos a realidade e a considerar que a percepção é uma construção que pode ser moldada. A pesquisa de Greenberg também tocou em áreas que tradicionalmente são vistas como separadas da ciência, como a espiritualidade e as práticas xamânicas. Ele explorou como essas tradições antigas podem oferecer insights valiosos sobre a consciência e sua relação com a realidade. Greenberg acreditava que os xamãs, através de suas práticas, tinham acesso a estados de consciência que lhes permitiam manipular a realidade de maneiras que a ciência convencional ainda não compreende completamente. Por fim, o trabalho de Jacobo Greenberg nos convida a refletir sobre o potencial humano e as capacidades que ainda não exploramos plenamente. Ao abordar a consciência como um fenômeno que se estende além do individual e se entrelaça com o universo, ele nos instiga a considerar as implicações de nossas interações e como podemos utilizar esse conhecimento para expandir nossa compreensão e experiência da realidade. Os experimentos conduzidos por Jacobo Greenberg em relação ao paradoxo EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, revelam a profundidade de sua pesquisa sobre a consciência. O paradoxo EPR questiona a natureza da realidade e como duas partículas podem estar instantaneamente conectadas, independentemente da distância que as separa. Greenberg sugeriu que a mente humana poderia ter uma correlação não local com outros cérebros, permitindo interações à distância que desafiam a lógica tradicional. Essa ideia sugere que a consciência não é confinada ao espaço físico, mas opera em um nível que transcende as limitações temporais e espaciais. Esses achados têm implicações significativas para a maneira como entendemos a interação entre indivíduos. Se a mente pode se conectar a outras mentes de forma não local, isso abre um campo de possibilidades em termos de comunicação, empatia e até mesmo a compreensão de conceitos como amor e solidariedade. A ideia de que nossas consciências podem se entrelaçar sugere que estamos todos interconectados de uma forma mais profunda do que imaginamos, o que nos leva a questionar a natureza da individualidade e do eu. A pesquisa de Greenberg também desafia o realismo ingênuo, que assume que a percepção é uma representação direta da realidade. Em vez disso, ele argumentou que a percepção é uma construção neuropsicológica moldada pela interação entre o cérebro e padrões energéticos complexos. Essa perspectiva nos leva a considerar que a realidade não é uma entidade objetiva, mas sim uma experiência subjetiva influenciada por nossas crenças, emoções e estados mentais. Isso levanta questões sobre a natureza da verdade e como cada um de nós a interpreta. Além disso, Greenberg estudou o potencial dos xamãs de manipular a realidade através de práticas espirituais e rituais. Ele propôs que essas habilidades xamânicas estão ligadas a estados alterados de consciência, permitindo que os praticantes acessem dimensões de realidade que permanecem inexploradas pela ciência convencional. Essa intersecção entre espiritualidade e ciência abre um diálogo sobre como diferentes formas de conhecimento podem se complementar e enriquecer nossa compreensão da existência. Assim, as descobertas de Greenberg nos incentivam a olhar para além dos limites da ciência tradicional e a considerar a possibilidade de que a consciência desempenha um papel fundamental na construção da realidade. Ao explorar as interações não locais e a natureza da percepção, somos convidados a expandir nossa compreensão do ser humano e a explorar as vastas potencialidades que residem dentro de nós. O desaparecimento de Jacobo Greenberg em dezembro de 1994 é um capítulo enigmático que envolve sua vida e trabalho. Ele havia acumulado um vasto conhecimento sobre consciência e suas implicações, mas, de repente, desapareceu sem deixar rastros. Esse evento gerou uma série de especulações e teorias sobre o que poderia ter acontecido com ele. Algumas pessoas acreditam que ele pode ter sido alvo de agências governamentais, como a CIA, que poderiam estar interessadas em suas pesquisas sobre a consciência e fenômenos não convencionais. Outras teorias, mais extravagantes, sugerem que seu desaparecimento poderia estar ligado a abduções alienígenas. Embora essa ideia possa parecer absurda à primeira vista, ela reflete a profundidade do mistério que cerca sua vida e obra. O fato de que um pesquisador tão inovador e respeitado tenha desaparecido sem explicação concreta alimenta a imaginação e a curiosidade das pessoas, levando-as a questionar se ele poderia ter descoberto algo que transcendia nossa compreensão atual da realidade.
O legado de Greenberg, mesmo após seu desaparecimento, continua a inspirar debates e discussões sobre a interconexão entre a mente, a matéria e o cosmos. Suas teorias e experimentos permanecem relevantes no campo da pesquisa sobre consciência, e muitos continuam a explorar as ideias que ele apresentou. A sua obra desafia as fronteiras entre ciência e espiritualidade, convidando-nos a considerar a possibilidade de que existem dimensões da experiência humana que ainda não compreendemos plenamente. Além disso, o mistério em torno de seu desaparecimento serve como um lembrete da fragilidade da vida e da busca pelo conhecimento. Às vezes, a busca pela verdade pode levar a caminhos inesperados e perigosos. O desaparecimento de Greenberg nos leva a refletir sobre o custo da curiosidade e a importância de continuar a investigar as questões fundamentais sobre a consciência. Em dezembro de 1994, Jacobo Greenberg desapareceu misteriosamente, um evento que deixou um vazio significativo na comunidade científica e nas discussões sobre consciência. Sua súbita ausência levantou uma série de questões e especulações, alimentando teorias que vão desde o envolvimento de agências governamentais, como a CIA, até a possibilidade de abdução alienígena. O impacto de seu desaparecimento ressoou não apenas entre seus colegas, mas também entre aqueles que se interessam pelas intersecções entre ciência, espiritualidade e a natureza da realidade. As teorias em torno do desaparecimento de Greenberg variam amplamente, refletindo a complexidade de seus estudos e a controvérsia que muitas vezes o cercava. Alguns acreditam que suas pesquisas, que desafiavam normas científicas e exploravam a conexão entre mente e energia, poderiam ter atraído a atenção indesejada de instituições que preferiam manter certos conhecimentos em segredo. Outros sugerem que sua busca pela verdade e pela compreensão da consciência poderia ter o levado a situações perigosas, envolvendo práticas espirituais ou experimentos que cruzavam limites éticos e legais. Independentemente da causa de seu desaparecimento, o legado de Greenberg permanece vivo e continua a inspirar debates sobre a interconexão entre a mente, a matéria e o cosmos. Suas teorias e pesquisas abriram um caminho para novas investigações sobre a consciência, e suas ideias ainda ressoam em campos que buscam entender a natureza da realidade de maneiras inovadoras. A ausência de Greenberg, portanto, não significa o fim de suas contribuições, mas sim um convite à reflexão sobre o que ele deixou para trás. As discussões sobre o desaparecimento de Greenberg também ressaltam a importância de sua obra e a necessidade de continuar explorando as questões que ele levantou. Ao considerar o impacto de sua pesquisa, somos levados a questionar como a consciência e a realidade se entrelaçam, e como isso pode influenciar nossa vida cotidiana. A busca por respostas ao mistério de seu desaparecimento se torna, assim, uma extensão de sua própria busca pelo conhecimento e pela compreensão. Por fim, o legado de Jacobo Greenberg nos convida a olhar para além das limitações tradicionais da ciência e da espiritualidade. Ele instiga a curiosidade e a vontade de explorar as profundezas da consciência humana e suas interações com o universo. O mistério de seu desaparecimento, longe de silenciar sua voz, serve como um lembrete de que as perguntas que ele fez permanecem relevantes e que a busca pelo entendimento da mente e da realidade continua em aberto. Jacobo Greenberg, em suas investigações, lança um olhar crítico sobre o realismo ingênuo, que é a crença de que a percepção humana reflete diretamente a realidade externa. Para ele, essa visão é simplista e não abrange a complexidade das interações que ocorrem entre o cérebro humano e as realidades energéticas que o cercam. Greenberg sugere que a percepção é, na verdade, uma construção neuropsicológica. Isso significa que a forma como experimentamos o mundo não é uma simples recepção de estímulos, mas uma interpretação ativa e dinâmica, moldada por diversas influências internas e externas. Por meio de seus estudos, Greenberg explora a ideia de que o cérebro humano não está isolado em sua atividade, mas sim interagindo continuamente com padrões energéticos complexos. Esses padrões podem ser vistos como uma espécie de tecido que permeia a realidade, onde cada pensamento, emoção e intenção humana tem o potencial de influenciar e ser influenciado. Essa perspectiva abre espaço para um entendimento mais profundo das nossas experiências e da maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Ao explorar essa interação, Greenberg desafia as noções tradicionais de causalidade e linearidade, propondo que há um nível de interconexão que transcende o que é percebido à primeira vista. Além disso, a busca de Greenberg por entender como a consciência humana se relaciona com esses padrões energéticos o leva a investigar práticas xamânicas. Ele observa que muitos xamãs afirmam ter a capacidade de manipular a realidade, utilizando técnicas que envolvem estados alterados de consciência.
Greenberg sugere que essas práticas podem, de fato, estar ligadas a fenômenos identificados na física quântica, como a não-localidade, onde partículas podem estar correlacionadas independentemente da distância que as separa. Essa interseção entre ciência e espiritualidade é uma área fascinante de estudo, onde Greenberg busca compreender como essas práticas ancestrais podem oferecer insights sobre a natureza da consciência e da realidade. A manipulação da realidade, conforme sugerido por Greenberg, implica que a consciência não é apenas um produto do cérebro, mas uma força que pode influenciar o ambiente. Essa ideia desafia muitos conceitos tradicionais da ciência, que tendem a ver a mente como uma entidade separada e passiva. Greenberg propõe que, ao entendermos a natureza da consciência e suas interações com o espaço-tempo, podemos começar a desvendar os mistérios de fenômenos como a telepatia e a clarividência, que muitas vezes são considerados como meras anomalias ou superstições. Através de experimentos rigorosos e observações cuidadosas, ele busca evidências que apoiem a ideia de que a mente humana pode, de fato, transcender as limitações físicas do corpo. Por último, as implicações das descobertas de Greenberg vão além da simples investigação científica, elas nos convidam a reconsiderar a nossa própria percepção de realidade e a natureza da consciência. Se a percepção é uma construção que interage com padrões energéticos complexos, isso significa que cada um de nós possui um papel ativo na criação da nossa realidade. Essa visão não apenas empodera o indivíduo, mas também abre espaço para um entendimento mais holístico da existência, onde a mente, a matéria e o cosmos estão interligados de maneiras que ainda estamos apenas começando a explorar e compreender. Em dezembro de 1994, Jacobo Greenberg desapareceu de maneira misteriosa, um evento que deixou não apenas seus amigos e familiares perplexos, mas também toda a comunidade científica que acompanhava seus estudos. O desaparecimento de uma figura tão proeminente na pesquisa da consciência levantou inúmeras questões e teorias sobre o que poderia ter acontecido. Alguns acreditam que ele foi vítima de um acidente, enquanto outros sugerem que poderia ter havido um envolvimento de agências governamentais ou até mesmo uma abdução alienígena. A falta de evidências concretas sobre seu destino apenas alimenta a especulação e o mistério em torno de sua figura. A possibilidade de envolvimento de agências como a CIA, por exemplo, surge a partir do contexto em que Greenberg trabalhava. Seus estudos sobre a consciência, telepatia e a interconexão entre mentes podem ter atraído a atenção de organizações interessadas em explorar esses fenômenos para fins militares ou de controle social. A ideia de que a consciência possa ser manipulada ou utilizada de maneiras que transcendam o entendimento convencional é uma perspectiva que pode ser vista como uma ameaça em certos círculos. Assim, o desaparecimento de Greenberg poderia ser interpretado como uma tentativa de silenciar uma voz que estava prestes a desafiar as normas estabelecidas. Por outro lado, a possibilidade de abdução alienígena também foi aventada, refletindo a natureza intrigante e quase fantástica do trabalho de Greenberg. Ele explorava conceitos que muitas vezes eram considerados fora do escopo da ciência tradicional, e essa conexão com o desconhecido e o sobrenatural poderia ter gerado especulações sobre uma intervenção extraterrestre. Essa teoria, embora menos plausível do ponto de vista científico, destaca como a obra de Greenberg foi, e continua a ser, cercada por uma aura de mistério que atrai tanto admiradores quanto céticos. Independentemente das circunstâncias que cercam seu desaparecimento, o legado de Jacobo Greenberg permanece vivo. Suas ideias sobre a consciência, a interconexão entre a mente e a realidade, e a relação entre ciência e espiritualidade continuam a inspirar debates e pesquisas. A ausência de respostas definitivas sobre seu destino apenas adiciona uma camada de complexidade ao seu legado, fazendo com que suas teorias sejam frequentemente revisadas e reinterpretadas à luz de novos desenvolvimentos na ciência e na espiritualidade. Assim, o desaparecimento de Greenberg não é apenas um evento isolado, mas um elemento que instiga a curiosidade e a reflexão sobre a natureza da consciência e da realidade. Enquanto o mistério de seu destino persiste, suas contribuições continuam a convidar novas gerações a explorar as fronteiras do conhecimento e a questionar o que realmente sabemos sobre a mente, a matéria e o cosmos. A interconexão entre esses elementos, que ele tão apaixonadamente investigou, permanece uma fonte de fascínio e descoberta, desafiando-nos a olhar além do que é visível e a considerar a profundidade das experiências humanas em um universo vasto e enigmático. E assim, ao explorarmos as teorias fascinantes de Jacobo Greenberg e a intrigante noção da realidade holográfica, somos convidados a refletir até que ponto nossa consciência molda a realidade ao nosso redor. O que você, espectador,
Sente ao pensar que sua mente pode ser uma chave para acessar dimensões invisíveis. As descobertas de Greenberg não apenas desafiam nossas percepções, mas também nos instigam a questionar o que sabemos sobre a interação entre mente e universo. Você já parou para considerar se as suas emoções e pensamentos afetam a vibração do mundo à sua volta? Cada ideia, cada sentimento, pode estar criando um eco no tecido da realidade. E o mistério de seu desaparecimento? Será que ele realmente tocou em verdades que estavam além do que podemos compreender? A interconexão entre a mente e o cosmos continua a nos fascinar e, quem sabe, nos guiar em uma jornada de autodescoberta. Deixe nos comentários suas reflexões. Como você acha que a consciência pode moldar a sua vida? O que essa nova perspectiva sobre a realidade significa para você? E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos que vão expandir sua mente e sua espiritualidade.